falar sobre dois assuntos, dois elementos que Jesus usou nos seus ensinos. Um é sobre fardo, o outro é sobre jugo. Nós vivemos tempos que carregamos fardos pesados. E a pergunta que eu faço: qual é o fardo que você está carregando? Está pesado? Mateus capítulo 11, versículo 25, é um texto que tem esse ensino de Jesus sobre o fardo e sobre o jugo. Jesus estava vivendo provavelmente a segunda parte do seu ministério, quando ele está bem conhecido, ele está famoso já, publicamente ele já é bem conhecido. Ele estava na região da Galileia, região norte da Palestina, realmente ali era o lugar que ele mais passava o seu tempo. Jesus estava realizando ali muitos milagres, muitas curas, libertações de opressões demoníacas. Jesus estava trazendo curas. E é interessante que ele vivia nessas cidades, naquelas regiões ali, nas cidades daquela região, fazendo tudo isso. E as pessoas não acreditavam nele. Veja que milagres e curas não vão fazer você acreditar em Deus. As pessoas dizem: se eu ver, eu vou crer. Na realidade, a gente tem que dizer: eu creio para que eu possa ver. Havia naquela região, na realidade o povo de um modo geral, estava tendo uma rejeição às crenças religiosas. As pessoas já não estavam mais suportando os fardos que a religião estava impondo sobre a vida deles, principalmente na perspectiva dos judeus, a religião de Jesus Cristo, os mestres da lei, os fariseus. Inclusive, eles resistiam muito a Jesus Cristo. E eles colocavam sobre o povo uma religiosidade que trazia um fardo muito pesado, cheio de pode fazer isso, não pode fazer, você tem que ir, você tem que ir em tal lugar, você tem que ir a Jerusalém. Era um fardo muito pesado que eles estavam carregando. Com isso, espiritualmente, o povo estava cansado. O povo estava confuso. E é interessante que a gente vai encontrar nesse texto, principalmente no capítulo 11, que João Batista manda perguntar para Jesus: Jesus, o senhor realmente é o Messias? Veja que João Batista, que era aquele que batizou Jesus, veio primeiro que Jesus, era primo inclusive de Jesus, ele veio preparar o caminho do Senhor, ele nasceu com uma missão, e chegou um momento, naquele momento ele ficou confuso: Senhor, o senhor realmente é o Messias? E esse pensamento, essa dúvida era coletivo, porque Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava fazendo coisas, mas na cabeça deles o Messias viria como um poderoso governante que ia trazer libertação política, ia libertar o povo do Império Romano. E Jesus não estava agindo dessa maneira. Jesus estava, pelo contrário, entre os humildes, queria paz, não queria confusão. E aqueles que eram mais religiosos, aqueles que estavam mais próximos das leituras da lei, eles mesmos estavam confusos. E é nesse contexto que Jesus traz essa mensagem que eu quero ler neste momento, de Mateus capítulo 11, eu vou ler os versículos 25 a 30. É dentro desta situação, desse contexto, que Jesus então traz essa mensagem. Eu vou pedir a vocês se colocarem de pé. Nós vamos ler a mensagem do Evangelho, as palavras de Jesus Cristo, que dizem assim. Mateus assim narra: naquela ocasião, veja, nesse contexto, naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra,
Porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as suas almas. Amém? Pode tomar assento, seus lugares. Veja que Jesus traz essa mensagem, esse ensino, num ambiente de muita rejeição, muita incredulidade. O povo já não sabia em quem acreditar. Havia alguns que se levantavam dizendo que era o Cristo, outros surgiam como mestres, e cada um ensinando coisas diferentes. Nos capítulos anteriores, capítulo 10, Jesus inclusive fala da cidade de Corazim, da cidade de Betsaida, da cidade de Cafarnaum, cidades onde ele realizou muitos e muitos milagres, mas eles não respondiam a esses sinais que Jesus fazia, dizendo que ele era o Messias. Porque o povo depois, mais tarde, o pessoal vai dizer, ninguém faz os sinais que o Senhor faz se Deus não for com o Senhor. Nicodemo disse isso para Jesus. E alguns não conseguiam perceber isso, então não havia uma volta para Deus, não havia um arrependimento, porque Jesus pregava arrependei-vos, João pregou sobre isso, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, e Jesus pregou arrependei-vos porque o reino de Deus está entre vocês. Mas o povo não queria, mesmo diante dos milagres, aceitar os ensinos de Jesus. E é interessante que nesta fala de Jesus, que antecede ao convite dele, Jesus faz uma oração. Jesus exalta inclusive os pequeninos, Jesus exalta os humildes de coração. Ele diz nessa oração, Pai, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser os filhos. E Jesus diz no versículo 26, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. E ele diz, Pai, eu te louvo, Pai, que é o Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste a estes pequenininhos. Veja, Jesus expressa a gratidão dele por revelar a verdade dele através dele. E os sábios, os entendidos, não estavam entendendo. Mas Jesus diz, eu sei que os humildes, aqueles que têm um coração aberto, esses que estão sentindo a fragilidade da humanidade, eles conseguem perceber por suas necessidades, eles conseguem ter o verdadeiro entendimento espiritual. E ele diz, eu agradeço, Pai, porque eles estão percebendo isso. Veja que esses pequeninos que Jesus fala nesta oração, simboliza aquelas pessoas que são humildes, aquelas que reconhecem a sua pequenez, mas olha para Deus, diz Deus, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso. E é interessante que então no versículo 27, Jesus diz o seguinte, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Veja, Jesus estava ensinando, Jesus está fazendo milagres, mas as pessoas rejeitavam. Mas tinha pessoas que estavam seguindo, os mais humildes, os mais simples, estavam com o coração e a mente aberto. E Jesus diz, a esses então eu vou revelar o que o Pai me deu a revelar.
E ele diz então, olha, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ou seja, ele estava ali falando em nome de Deus, em nome do Pai. Inclusive esse foi um dos motivos porque os líderes religiosos condenaram a Jesus, porque ele se fazia igual a Deus. Ele se fazia filho de Deus. E Jesus diz, olha, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E ele então acrescenta que aquele a quem o Filho quiser revelar, esse conhece o Pai também. Ou seja, ele está dizendo que nós só podemos conhecer Deus através dele. Ele foi o único que veio lá da eternidade, ele é Deus, veio aqui para nos mostrar a realidade espiritual, para que nós pudéssemos conhecer verdadeiramente quem é Deus. E ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se você quer saber realmente como que é Deus, estude a vida de Jesus Cristo. Olhe para a vida de Jesus, que você vai entender o Deus que nós temos. Ele diz, Pai, eu agradeço por isso, e eu posso então revelar o Senhor para essas pessoas que estão com o coração aberto. E é interessante, ele faz essa colocação, ninguém conhece o Filho, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho que quiser revelar. O homem não consegue por si só conhecer Deus. Deus não é um ser, um objeto que você coloca num laboratório, numa lupa, ou então no microscópio e vai analisar para saber como ele é. Não. O que nós sabemos de Deus é aquilo que Deus revelou. Há muitas e muitas coisas que nós não sabemos sobre Deus. Deus é tão grandioso, tão poderoso, que nós conhecemos pouca coisa, mas o suficiente para agradá-lo. O suficiente para nos relacionar com Ele, o suficiente para nos levar aos céus. Então você não vai saber nada de Deus a não ser aquilo que Ele revelou, está na Bíblia. E Jesus diz, olha, que Ele vai revelar aquilo que o Pai deu para Ele, para aqueles que creem nele. Veja, é revelação. É Deus se mostrando. Revelar é alguma coisa que está oculta, eu levanto e digo, eu estou vendo. Ele diz que Ele nos faz conhecer Deus. Veja que Jesus diz que há da sua relação única com o Pai. Ele é o único que tem essa relação com o Pai. O Pai o conhece e Ele conhece o Pai. E Ele então pode mostrar para aqueles que o seguem como que é o Pai. E é interessante que aqui nós vemos que a fé cristã é uma relação, é relacional. A fé cristã não é uma teoria, não é um conhecimento, é um relacionamento. E Jesus inclusive vai dizer, entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto te ouve. É você conversando com Deus. Você não precisa conhecer muitas coisas de teologia. Você pode falar com Deus, porque a fé cristã, ela é uma relação sua com Deus. Você pode abrir o seu coração. Uma pessoa que não sabe ler, uma pessoa que não consegue ler, inclusive a Bíblia, ele consegue se relacionar com Deus, porque Deus é um ser relacional. Eu não sei como é que está a sua relação com Deus. Não sei se você está buscando racionalmente entender Deus. É uma característica do ser humano, de alguns. Mas lembre que mais importante é você se relacionar com Deus. Veja que a salvação e a compreensão das coisas espirituais, essas coisas não são méritos nossos. Eu não me relaciono com Deus porque eu mereço, porque eu busquei, não, Deus revelou a mim. Por sua graça e sua misericórdia, Ele se revelou a mim, não é um mérito meu. É uma demonstração da graça de Deus, é uma demonstração que Ele tem um propósito para a minha vida. É um propósito de Deus para comigo. Carlos, você precisa se aproximar de mim, eu sou assim. E Ele diz então, olha, eu sou a única autoridade que posso mostrar quem é Deus.
E ele mostra então dessa unidade que há entre Deus Pai, Deus Filho e a Trindade Santa. É o que nós da fé cristã pregamos, que há um Deus trino, essa triunidade. Eles se relacionam absolutamente em harmonia. É o Deus que nós temos. E Jesus disse então, quem me vê a mim, vê o Pai. E é interessante que a última parte desse versículo ele diz, aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, ele está dizendo, olha, o conhecimento de Deus é acessível, você pode conhecer Deus naquilo que é o suficiente, naquilo que é necessário, você pode se relacionar com Deus. E é interessante que ele faz um convite, e um convite inclusivo, ele diz todos, ele não diz somente esses podem vir até mim, somente aqueles, não diz, vinde a mim o quê? Todos vocês, ele estava fazendo milagres, fazendo curas, muitos rejeitavam, ele ensinava, as pessoas não queriam saber, mas alguns estavam aceitando. Ele olhou para a multidão e viu a multidão cansada, a multidão sobrecarregada, ele diz, venham a mim, venham a mim. E é interessante, ele diz assim, ele usa então essas duas imagens que eu coloquei no início desta mensagem. Ele diz, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos juntos? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero focar nessas duas imagens que Jesus apresenta aqui. Vamos começar pelo fardo, porque ele está olhando para o fardo. O que é um fardo? Tá? Um fardo é um peso, é uma carga que alguém deve carregar, não é? Um exemplo aqui bem extremo, é um fardo pesado. E na vida nós temos fardos que nós temos que carregar. Você tem fardo que está carregando. A palavra dá a ideia de que você está carregando algo pesado e que traz a ideia de que é muito difícil, que é penoso. Todos nós temos os nossos fardos. Jesus olhou para aquela multidão e ele viu o fardo que aquela multidão, que aquelas pessoas estavam carregando. Quando a gente fala multidão, para Jesus, ele não olhava a multidão, ele olhava as pessoas no meio da multidão. Ele conhecia cada um, ele sabia que cada um, e ele via que cada um deles estava carregando fardo pesado. E se nós formos olhar o mundo daquela época de Jesus Cristo, quando Jesus fala que o fardo deles era pesado, porque eles realmente viviam sobrecarregados. Fisicamente eles estavam cansados. O trabalho era muito árduo para eles. A vida era muito dura naqueles tempos. A pobreza era predominante ali. Muitas vezes eles não tinham o que comer. Jesus alimentou multidões porque eles não tinham o que comer. Então, era um fardo pesado que eles viviam. Eles viviam um fardo de opressão política. O Império Romano dominou o mundo daquela época, quase todo mundo, e principalmente aquele país ali da Palestina, o povo de Israel. Eles viviam sob o jugo do Império Romano. Inclusive, a expectativa deles era que o Messias viesse libertá-los do Império Romano. Eles viviam essa opressão. Por isso que quando Jesus, lá no final do ministério, nós estamos falando aqui 2 anos do ministério, 1 ano depois, provavelmente, Jesus entra em Jerusalém, agora mais famoso ainda, todo mundo conhecendo Jesus, eles começam a gritar, Hosana, salva-nos, salva-nos, é o rei. E quando viram que Jesus foi preso, e que Jesus então não estava atendendo as expectativas dele, eles começaram a gritar, crucifica-o, crucifica. Jesus nos decepcionou, Jesus nos traiu, porque nós esperávamos que ele fosse o Messias que ia nos libertar e não nos libertou, porque eles estavam vivendo sob uma opressão política, mas eles viviam também uma opressão religiosa. Os líderes religiosos
Os líderes espirituais daquela época, os fariseus e os mestres da lei, colocavam um fardo pesado sobre eles. Inclusive, Jesus criticou muito os líderes religiosos por causa disso. Diz: vocês colocam um fardo pesado sobre o ombro do povo, mas vocês mesmos não carregam. Vocês exigem que o povo faça certas coisas, mas vocês por trás não fazem. Vocês exigem que eles cumpram vários e vários rituais, várias normas, mas vocês mesmos não estão praticando nada disso. Regras, rituais, exigências complicadíssimas que vocês estão colocando sobre o povo. E o povo tinha que ir em Jerusalém, caminhando, viajavam quilômetros e quilômetros a pé, sem comida, eles tinham que ir lá cumprir todos os rituais. Veja, eles estavam cansados fisicamente, a opressão religiosa estava sobre eles. Mas eles também, por causa disso, carregavam culpa. Pelo fato deles não conseguirem cumprir os rituais, todas as normas da sua religião, eles carregavam uma culpa, uma vergonha, um sentimento de que eles estavam afastados de Deus por causa dos pecados, então, que diziam que eles tinham. Eles carregavam essa culpa. Então, espiritualmente, eles se sentiam sem esperança. Olha, nós não conseguimos cumprir todos os ditames da nossa religião, não há esperança para nós. E eles não conseguiam perceber que Deus os amava, que Deus cuidava deles. Era assim o mundo daquela época. Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou ajudar vocês. E veja que muitas dessas expectativas, eles sentiram que Jesus decepcionou, porque eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: olha, eu vou curar a alma de vocês. É muito mais profundo. Eu vou aliviar o fardo de vocês lá dentro. Não adianta eu resolver o problema externo e lá dentro vocês estarem nessa situação, um fardo pesado de culpa, carregando, de pecado. Mas eles não entenderam isto. Irmãos, eu estava analisando esse quadro do tempo de Jesus e comecei a me perguntar: meu Deus, como é que está o mundo de hoje? Será que o mundo de hoje ainda está assim? E a gente vai verificar, irmãos, que o mundo de hoje não está muito diferente. Nós vemos as pessoas num cansaço físico e emocional, não é isso? A rotina do dia a dia, a vida acelerada, excesso de trabalho, pressão por resultados, não é? Todos estão lá esperando o resultado de vocês e de cada um de nós. Pouco tempo de descanso, um trabalho realmente exaustivo. É assim que nós estamos vivendo. É a mesma coisa acontecia lá naquele tempo de Jesus. Nós vivemos num tempo, irmãos, de pressão social e pressão cultural. A sociedade está exigindo de cada um de nós sucesso. E um sucesso conforme eles determinam, conforme o pessoal da mídia determina, conforme a mídia está dizendo, você tem que ser feliz constantemente. Como ser feliz constantemente? As redes sociais estão pedindo de cada um de nós perfeição. Perfeição do corpo, perfeição no modo de agir. Ou seja, há uma expectativa social sobre nós que nos traz sobrecarga. Então vivemos essa pressão e vamos dizer essa opressão social e cultural. Mas, irmãos, com isso vem um fardo emocional, que muitas vezes é invisível, que talvez nós olhamos para você e não estamos percebendo que você está vivendo uma opressão emocional, porque é invisível, está lá dentro de você. As pessoas carregam culpas antigas, fantasma do passado que estão se manifestando, que dirige a sua vida, a culpa que você traz, o medo do futuro, o que vai ser da minha vida amanhã? Os traumas do passado. Aí eu remeto você para o CR, celebrando a recuperação, restauração que temos aqui às quartas-feiras.
Quantas pessoas estão traumatizadas, pessoas estão com suas almas feridas. Carregamos isso, frustrações na vida, coisas que nos puseram para nós como se fosse um alvo, para nós não conseguimos e nos sentimos frustrados. Aí você traz tristeza, você tem a responsabilidade familiar, e você como esposo, como esposa, como filho, tem uma pressão dentro de casa que espera de você uma perfeição. Há uma expectativa em cima de você. Você carrega esse fardo emocional. E vamos dizer invisível, porque as pessoas não conseguem ver isto. E o que dizer da espiritualidade? Desse fardo espiritual. Nós vivemos, irmão, num mundo que grande parte tem uma espiritualidade superficial. Eu chamaria muito mais de religiosidade do que espiritualidade. Porque é uma religiosidade com a ausência da espiritualidade. E muitos estão tentando preencher o vazio que há dentro de si. Vão nas igrejas, vão cumprir isso, cumprir aquilo que as igrejas determinam, tentando preencher o vazio que há dentro deles. E não consegue, porque não é assim que as coisas são resolvidas. Jesus disse: olha, eu vou aliviar a sua alma, eu vou aliviar lá dentro. E as pessoas estão buscando externamente em fazer coisas, construir coisas, cumprir rituais para aliviar a alma. E não é assim. E muitos estão buscando as igrejas, como dizer assim, por escapismo, tentando escapar de todos esses traumas. Obrigações religiosas, pressões das tradições religiosas, e sobrecarregam as pessoas. E é interessante, quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, é uma simplicidade tão grande, e a gente complica tudo. E que dizer da solidão que vivemos desse nosso planeta? Quantos bilhões de habitantes? 8 bilhões, é isso? Não sei, é isso? Por volta disso, não é? 8 bilhões de pessoas vivendo nesse mundo e a gente sente sozinho. É a solidão na multidão. Isso é muito comum em umas cidades grandes. Mesmo Cuiabá, que é uma capital, mas não é tão grande, mas a gente percebe que as pessoas vêm para cá estudar, trabalhar na capital, moram sozinhos e não conseguem ter aquela convivência que tinha numa cidade pequena, e aqui se sentem sozinhos, solitários. Nós vivemos numa sociedade, não numa comunidade. Eu gosto muito de igreja, porque a igreja nos faz fazer parte de uma comunidade. Eu me sinto parte de alguma coisa que a sociedade não consegue desenvolver. Veja, irmãos, esse é o mundo que nós estamos vivendo, não é muito diferente. Talvez as formas são diferentes do tempo de Jesus Cristo. E a mensagem, então, de Jesus é para nós hoje também. E eu faço a pergunta para você: qual é o fardo que você está carregando? Qual é o fardo que você está carregando? Eu estava conversando com a inteligência artificial. Eu falei: me cria uma imagem. Eu vou pregar sobre isto, sobre o fardo que as pessoas estão carregando. Você pode criar uma imagem para mim sobre isso? E ela me criou essa imagem. Alguém carregando uma mochila cheia de culpa, cheia de medo, expectativas frustradas. É um fardo. E veja que a expectativa muitas vezes são as pessoas que colocam sobre nós, e a gente não consegue alcançar, vem a culpa, e nós ficamos com medo. E não gostei da imagem que ela me deu, não. Aí eu fui para outra inteligência, falei: você está fraquinha, vou lá, me faça essa imagem. Aí eu pedi que a inteligência artificial me criasse essa outra imagem. Eu disse: não estou satisfeito não. E eu achei interessante que ela criou essa imagem, pessoas carregando mochilas, mas interessante que chega um momento que vai e quer explodir.
seu fardo pode levar a isso. Vai chegar um momento que você não vai aguentar, vai explodir. E quando Jesus viu aquela multidão carregando esses fardos, ele ficou com misericórdia. Ele olhou para cada um e a Bíblia diz que ele agia com misericórdia, ele amava as pessoas. Por isso que diz, vem todos, não estou selecionando, não importa qual é a situação que está vivendo, venham. Ele viu que as pessoas estavam correndo esse risco. E no mundo de hoje, o que você carrega pode uma hora estourar. Aí nós temos as doenças psicossomáticas, tá? Por causa dessas mochilas, do que nós carregamos em nossas mochilas. Muitas pessoas, às vezes, por causa disso, dá o start numa depressão que já está lá no seu DNA, que vai precisar só um empurrãozinho e isso vai dar um empurrão para você. Você entra numa depressão, você entra em momentos que você entra em angústia, ansiedade, porque o que você está carregando vai estourar um momento. E é para você que Jesus diz, olha, venham a mim. Interessante, o versículo 29 e 30, ele diz o seguinte, venham a mim, é o outro. Tomem sobre vocês o quê? O meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu, ele vem falando de fardo, e agora ele começa a falar de quê? Jugo. O que é um jugo? Tá? O que é um jugo? Eu coloquei uma imagem de jugo aqui, não pedi autorização ao autor, aos personagens, porque não precisava para publicar a foto deles, né? O jugo é esse equipamento que é colocado sobre, pescoço do animal, não é? Percebe? Para conectar um ao outro, esse dispositivo, essa armação, não é? Que é utilizada para que ligue um animal com o outro, conecte um animal com o outro, com o objetivo de que eles possam trabalhar juntos, para que eles possam carregar junto. E veja que isso aqui alivia a carga, isso distribui a carga entre eles, tá? Eles conseguem, um talvez não conseguiria, mas dois conseguem, facilita o trabalho deles. Eles trabalham em conjunto. Irmãos, e aqui nós vemos Jesus dizendo o seguinte, olha, você está com fardo, você tem que puxar alguma coisa muito pesada, então deixa eu me amarrar em vocês, deixa eu ficar grudado em vocês. Veja que o contraste é a lei religiosa, a lei política, estava pedindo deles, colocando sobre ele algo pesado, e Jesus diz, não, o meu fardo é leve, eu não quero colocar mais um fardo pesado sobre vocês, vocês já têm, o meu vai ser bem leve, eu vou colocar assim esse equipamento sobre vocês, vai pesar um pouquinho, mas é bem pouquinho, mas eu vou ajudar vocês a caminhar. Interessante, essa palavra jugo, ele é usado na Bíblia que Jesus usa dizendo, olha, deixa eu me amarrar em vocês, eu vou ajudar vocês. Mas é interessante que ela também fala sobre o jugo desigual. Já ouviram falar? Lá na Bíblia, né, fala sobre o jugo desigual. E lá em 2 Coríntios 6,14, eu não coloquei no telão, diz o seguinte, não se ponham em jugo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? E aqui Paulo está falando das relações comerciais, né? Cuidado quando você vai se associar a uma pessoa que não tem a luz e a pessoa está nas trevas. Ela vai fazer coisa errada e vai levar você a fazer coisa errada. Então você é um cristão que segue os princípios, a ética de Jesus Cristo, e uma pessoa que não segue, ele diz, isso não vai dar certo. É um jugo desigual, porque você está na luz, ele está nas trevas.
E a gente então aproveita isso e fala, inclusive, nos relacionamentos entre marido e mulher. Jovem, você que vai casar, cuidado para que você não procure alguém com um jugo desigual. Você está na luz e a pessoa está nas trevas. E aí, como é que vai? Veja que esse jugo é isso, você atrela com um jugo desigual. E é interessante que Jesus diz agora aqui que, olha, eu quero que vocês, permita que eu coloque um jugo sobre vocês. E a ideia de Jesus é que, eu vou caminhar com vocês e vai ficar mais leve. Veja que ele não está prometendo que vai tirar o fardo pesado, tá? Não, ele vai ficar mais leve. Eu vou ajudar vocês a carregar esse fardo. Irmãos, lembre-se que nós estamos num mundo decaído. Nós fomos expulsos do paraíso. Nós vivemos num mundo contaminado. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E Deus não vai tirar a gente, vai colocar a gente numa redoma e dizer, não, vocês são totalmente protegidos. Não, ele diz, não, eu vou caminhar com vocês nesse mundo. E é por isso que Jesus encarnou neste mundo, tomou a forma humana e sofreu todas as agruras que nós sofremos. Você tem tentação, Jesus sofreu tentação. Você chora, Jesus chorou. Você sente fome, Jesus sentiu. Sede, Jesus sentiu. Você tem uma angústia no coração, Jesus sabe o que é isso, porque lá no jardim de Getsêmani, ele ficou tão angustiado que transpirava sangue. A angústia dele foi tão grande. Talvez você não passou por esse nível ainda de angústia ainda, ele passou. Então, quando você está ansioso, angustiado, lembra que Jesus sabe o que é isso. E é por isso que ele diz, olha, deixa eu me amarrar em vocês, porque eu vou ajudar você a caminhar com isso. Eu vou tornar o jugo de vocês mais leve, você não vai carregar sozinho. Tem algumas coisas que a gente não consegue tirar. A cruz é pesada. E não adianta tentar tirar, que você não vai tirar. Você quer ser cristão e não ser perseguido neste mundo? Não existe isso. Você quer ser um seguidor de Jesus e as pessoas não zombarem de você, não criticar você? Isso não acontece. Você quer viver eticamente neste mundo, seguindo os princípios de Jesus Cristo? O mundo não quer. Então você vai ter que conviver com isso. E Jesus diz, olha, eu vou ajudar você. Talvez você sofra por decisões que tomou no passado e agora foi tomada. As consequências virão. Mas Jesus disse, olha, eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você a passar por isso, superar isso. Eu não posso mais mexer no seu passado, mas posso ajudar você no seu futuro. Então, quando Jesus disse que, olha, eu quero colocar o meu jugo sobre vocês, eu quero me amarrar em vocês e caminhar com vocês. Eu quero ajudar você a carregar a carga que você tem que carregar nesse mundo. Entre os dias de Jesus e o mundo de hoje, talvez as formas de opressão que nós carregamos, os fardos, sejam diferentes. Mas percebe, são fardos, os efeitos são os mesmos, os efeitos. O ser humano está cansado, sobrecarregado, com a alma ferida. E é para você que Jesus diz, venham a mim. Venham a mim. A solução continua sendo a mesma, Jesus Cristo. Vamos ler esse juntos, esse convite que Jesus faz para você. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, pois o meu jugo e meu fardo é leve. A mesma situação de quase 2000 anos atrás e hoje. E Jesus viveu ali, olhou e diz, olha, eu tenho a solução para os dias de hoje também.
Fechando essa mensagem, eu vejo aqui 3 verdades importantes que nós encontramos nesse texto. Primeiro, Jesus conhece a sua dor. Ele sabe o que você está passando. Jesus nunca foi e não é indiferente ao sofrimento da humanidade. Jesus não é indiferente ao seu sofrimento. Ele sabe o que você está passando. Segunda verdade, Ele oferece o verdadeiro descanso. Veja, não é um alívio superficial que você toma um medicamento, tira a dor, daqui a pouco volta. Ele traz cura para a alma. O vazio que há dentro do ser humano, Ele preenche, porque é um vazio dEle, que é o espaço que é dEle, e que só Ele pode preencher. Ele promete curar a alma. E quando há essa cura, não importa as circunstâncias da vida, você tem paz. A paz que Ele dá, não importa o que está acontecendo em volta. Ele diz, olha, você pode ter paz, mesmo quando o mundo está em guerra. Mesmo quando você está sofrendo, você pode sentir a paz. Então, Ele conhece a sua dor, Ele traz o verdadeiro descanso. E a terceira coisa que a gente tira aqui, com esse convite dEle, Ele quer caminhar com você, Ele não quer que você caminhe sozinho. Ele promete estar com você. Ele diz, quando você estiver lutando, eu vou estar do seu lado. Eu quero carregar o jugo. Eu quero carregar o fardo que você tem, o peso da sua vida, eu vou te ajudar a carregar. Eu não sei como é que está a sua vida. Quais são os fardos que estão na sua mochila? Cuidado, eles podem explodir um momento. Você precisa pedir ajuda a Jesus. Jesus, me ajuda. Agora você tem que ter uma coisa, você precisa confiar nele. Eu acredito que o fato de você estar aqui agora, assistindo essa mensagem, ouvindo essa mensagem, porque há a fé suficiente para você sentir-se aliviado. O que você precisa é falar, Senhor Jesus, meu Deus, me ajuda a carregar esse fardo. Abre o coração. Você vai ver a diferença que faz. Mas não é você chegar aqui e dizer, Senhor Jesus, eu estou entregando no teu altar os meus problemas. Não, é você diariamente estar dizendo, Deus, eu estou entregando. É sair daqui e continuar entregando. Se for preciso, jejue, porque o jejum é quando você abstém-se de alguma coisa que é importante para você e você sente falta. E quando você sente falta, você lembra, Deus, eu estou fazendo isso porque eu preciso do Senhor. Ou seja, leva você a buscar continuamente a Jesus. É isso que é o efeito do jejum. É quando você sente a falta, a abstinência, você lembra, Deus, eu estou fazendo isso porque eu preciso do Senhor. Ou seja, é orar sem cessar. É você clamar ao Senhor, Senhor, eu preciso do Senhor. E Ele vai ajudar você. Eu quero convidar você agora a refletir, abaixe sua cabeça para não desviar seu pensamento de outra coisa. Você já conseguiu detectar quais são os fardos que você está levando, carregando, que está pesando sobre você? Você é capaz então de entregar, dizer, Deus, está pesado. Lembra, Ele não está te dizendo, eu vou tirar esse fardo de você. Ele diz, não, eu vou me atrelar a você e vou ajudar você a carregar. Você não vai ficar sozinho. Veja, irmãos, Deus está dizendo, eu vou me atrelar a você, eu vou caminhar com você neste mundo. O Deus que nos expulsou do paraíso, Ele veio a esse mundo caído e habitou entre nós. Ele diz, vocês foram expulsos do paraíso, mas eu vou junto de vocês. Eu não vou abandonar vocês. As consequências virão, mas eu vou caminhar com vocês. E só vai acontecer isso se você, em primeiro lugar, acreditar que Jesus é Deus. Porque só Deus pode fazer isso. Você dizer, Senhor Deus, Jesus, o Senhor é Deus, o Senhor pode me ajudar.
É você reconhecer que você é pecador, ou seja, que você está sofrendo as consequências, talvez não do seu pecado, mas o pecado da humanidade, talvez dos seus pecados também. E você dizer: Senhor Jesus, eu carrego essa culpa. Mas Senhor Jesus, o Senhor morreu naquela cruz por causa do meu pecado, então eu peço perdão. Me ajude a me perdoar no que o Senhor fez, aceitar o perdão do Senhor. Então você fala para Jesus: olha, eu estou entregando ao Senhor a minha vida, o meu fardo, eu estou entregando sobre o Senhor, para o Senhor caminhar comigo. Eu entrego a minha vida ao Senhor, eu não vou mais caminhar sozinho, o Senhor vai caminhar comigo. E quando o fardo pesar, você vai lembrar que Ele está com você. O apóstolo Paulo tinha um fardo muito pesado. Ele era um homem que tinha uma experiência profunda com Deus. E por causa dessas experiências profundas, para que ele não se exaltasse, ele mesmo vai dizer: Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na minha carne, alguma coisa que me machucou, era um fardo que eu tenho que carregar. Eu orei 3 vezes a Deus para que Deus tirasse. Deus disse: não, a minha graça te basta. Porque quando você estiver sentindo o fardo, você vai me buscar, eu vou te ajudar e você vai sentir a força que está em mim. E ele diz: então o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Então você pode ser forte, mesmo carregando esse fardo, porque Ele vai caminhar com você. Ó Deus, o Senhor conhece cada um que está aqui nesta noite. O Senhor está vendo o que eles estão carregando na mochila. O Senhor está vendo o fardo que eles carregam, Senhor. Eu creio, Senhor, que se eles vieram aqui nesta noite, se eles estão ouvindo essa mensagem, que de alguma maneira o Senhor direcionou para isso. Porque o Senhor está dizendo para eles: deixa eu ajudar a carregar esse fardo. Ó Deus, que Teu Espírito Santo abra a mente, o coração, para que entendam isso.